Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eric Reis e você está no Livro da Vez. Nesse espaço nós vamos conversar um pouco sobre livros e literatura. E para começar, eu escolhi uma história emocionante. Essa história foi recomendada pela Chimamanda Adichie para integrar o kit da tag Experiências Literárias no mês de outubro. Com toques autobiográficos e um enredo arrebatador, As Alegrias da Maternidade de Buchi Emecheta é o livro da vez. Agora vai! Bom, e a gente não pode começar a falar sobre as alegrias da maternidade sem falar antes um pouco sobre Buchi Emecheta. Buchi Emecheta era uma autora nigeriana que faleceu em fevereiro desse ano. Ela nasceu em Lagos, na Nigéria, em 1944, mas passou grande parte da sua infância na comunidade Igbo de Ibuza. Lá ela aprendeu a contar histórias ouvindo os mais velhos, uma coisa que ela sempre gostou muito de fazer. Ela teve uma infância difícil, aos 10 anos ela já tinha perdido seu pai e sua mãe, e se viu obrigada a morar com alguns parentes distantes. E por isso, ela se casou bem cedo, com 16 anos, depois de ter 2 filhos, foi com o marido morar em Londres. Mas o relacionamento entre os dois era bem agressivo, o marido era abusivo e machista, e por muitas vezes ele a agredia, inclusive chegou a queimar alguns originais de livros que ela estava escrevendo na época. Por isso, aos 22 anos, ela decidiu se divorciar dele e ele negou a paternidade de todos os filhos. Ela cuidou sozinha dos 5 filhos e mesmo dentro dessa situação toda, ela conseguiu se formar em sociologia e começou a escrever em algumas colunas de jornais. E logo depois de um tempo que ela estava escrevendo, essas colunas viraram um livro, que foi o primeiro livro que ela lançou, In the Ditch, em 1972, e 2 anos depois ela lançou um segundo livro, que é o Second Citizen. Os 2 livros não têm tradução para o português. O livro que a gente vai falar hoje é o único livro traduzido da Buchi Emecheta para o português, que foi trazido para a gente graças à tag Experiências Literárias. E é esse aqui, As Alegrias da Maternidade, que foi escrito em 1979. Bom, por incrível que pareça, esse título, As Alegrias da Maternidade, é é bastante irônico, porque a Buchi escreveu esse livro logo depois que uma das filhas decidiu ir morar com o pai, mesmo depois de todo o desprezo que o pai teve pelos filhos. E aí ela decidiu escrever um pouco sobre as alegrias de ser mãe, nesse livro que é As Alegrias da Maternidade. Bom, infelizmente essa edição ela é exclusiva para os assinantes e associados da tag, mas eles disseram que em breve ela deve estar nas livrarias, à venda e tudo mais. Mas vou falar um pouquinho para vocês sobre esse livro porque realmente vale muito a pena. A história do livro se passa no início do século XX, as primeiras décadas do século XX, ali pertinho da Segunda Guerra Mundial. Nessa época a Nigéria ainda era uma colônia inglesa e, portanto, estava passando por um processo aí de mudança cultural. E são algumas coisas que são tratadas dentro do livro. Geograficamente falando, o mundo estava enfrentando alguma instabilidade por conta da Segunda Guerra Mundial e já tinha os seus primeiros atritos aí. E a gente vai ver que a guerra vai causar algumas mudanças aí na história da nossa protagonista do livro, que é a Nwego. Bom, dentro da Nigéria é importante a gente entender também que existem vários grupos étnicos, assim como em vários países da África. E na Nigéria nós temos 3 grupos étnicos importantes, que são os Yorubás, os Igbos, que a nossa protagonista é Igbo, e os Hausa Fulani, que são os 3 maiores grupos étnicos dentro da Nigéria. Nwego, que é a nossa protagonista, ela nasce no vilarejo Igbo de Ibuza. A Nwego ela é filha de Ona, que é uma mulher que na época era vista como uma revolucionária, digamos assim, porque ela fugia da tradição, né? Ela era uma mulher muito orgulhosa e não se entregava completamente, não se tornava dependente do marido, o que para a época era alguma coisa fora do comum.
Iona, por sua beleza e tudo mais, acabou tendo um relacionamento com Agbadi. Agbadi, que era o chefe do vilarejo e era um caçador nato, né? Tinha várias esposas, porque a poligamia dentro da cultura Igbo é uma coisa aceitável. E os dois tiveram um relacionamento e desse relacionamento nasceu Nuego. Bom, Nuego, logo depois que ela nasce, a mãe dela morre e o pai, né, visando agradar a Shi, que dentro da cultura Igbo é como se fosse um guia espiritual, né, que define as coisas positivas e negativas que vão acontecer na sua vida. E visando agradar o Shi, né, da Nuego, o pai dela sempre a tratou com muito carinho e com muito amor. E também porque ele amava demais a mãe dela, Ona. E por ser tratada com tanto carinho, Nuego tornou-se uma mulher muito doce, muito carinhosa, e o seu sonho era ser mãe e esposa. E por ter esse sonho de ser mãe e ser esposa, o pai logo arranjou um casamento com um dos caçadores do vilarejo de Busa, que é a Matoku. A Matoku e Nuego então se casam, mas Nuego não consegue dar filhos a Matoku. Por isso ele compra uma nova esposa, porque eram compradas, ele compra uma nova esposa, e com isso Nuego fica totalmente frustrada, porque o seu sonho é ser mãe. O pai, percebendo essa infelicidade da filha, compra a filha de volta e arranja um outro casamento para ela. Só que dessa vez o casamento que ele consegue é em Lagos. Ele arranja um esposo para Nuego em Lagos, né, na capital, à época da Nigéria. E então Nuego é obrigada a sair daquela situação, daquele vilarejo, e ela é levada então para a cidade. Uma realidade totalmente diferente, onde a colonização já estava caminhando, coisa que em Busa não acontecia. Então Nuego se deparou com algumas situações que ela não estava acostumada a ver. E uma dessas situações com qual elas têm que se deparar é a questão do marido. Ela estava acostumada a ver homens fortes, musculosos, né, que eram caçadores, agricultores, e de repente ela se depara com um marido que tinha uma barriga protuberante, né, e era um lavador de roupas e passador de roupas, Naif, que foi com quem ela se casou. E o marido dela, então, para ela era desprezado. Ela o desprezava completamente porque ele não era o padrão de homem que ela conhecia em Ibusa. Mas o sonho de Nuego era ser mãe, e por conta disso, depois que ela engravidou, a situação mudou. Ela começou a admirar o marido por quem ele era, né? Pelo fato de ter dado filhos a ela, isso fazia dele um homem. Então o homem não precisava mais ser bonito, não precisava mais ser forte. Ele precisava ser homem e dar filhos. Era a visão que Nuego tinha, né? Bom, e depois que os filhos nascem, realiza-se, né, o sonho de ser mãe, algumas reviravoltas acontecem. Dentro dessas reviravoltas, uma delas é que a guerra começa, e aí os colonizadores, que eram os empregadores de Naif, eles precisam voltar para a Inglaterra e Naif fica sem emprego. Ele começa então a trabalhar como cortador de grama dentro das ferrovias, e um dia voltando para casa, ele é arrebanhado, digamos assim. Na verdade foi mais um sequestro assim, pelo exército, e é obrigado a lutar na guerra, uma guerra que nem era da Nigéria, mas não teve a chance de voltar para casa, se despedir dos seus filhos, da sua esposa, simplesmente foi levado embora. Depois disso entra realmente na realidade da história, que é o foco, que é a criação dos filhos por uma mãe com a ausência do pai e com diversas dificuldades, entre as dificuldades financeiras, além das dificuldades culturais, né, que a Nuego tinha que se deparar por conta da sua mudança, né, de um vilarejo em Ibusa com tradições nativas para uma cidade que estava
passando por um momento de colonização, e uma mudança cultural incrível. Bom, o livro todo gira em torno dessa história, né, desse relacionamento entre mãe, filhos e um marido ausente, e algumas questões que eu acho importantíssimas que esse livro traz, que nos faz pensar. Eu separei aqui para que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre elas. Bom, e a primeira de todas, eu acho que é a questão do papel da mulher, né, dentro do casamento. Noegô tinha um sonho de ser mãe, e isso para ela era tudo, tudo. Ela não precisava de mais nada, ela só precisava ser mãe, porque era isso que ela aprendia. Que a mulher ela precisava ser esposa e precisava ser mãe. E aqui ela diz o seguinte, a respeito do seu marido, né, que ela desprezava no início. Ela diz: ele me transformou numa mulher de verdade, em tudo o que quero ser, mulher e mãe. Então já não tenho motivos para odiá-lo. Então aquele relacionamento que ao início era um relacionamento que ela desprezava, só pelo fato dele ter dado a ela a chance de ser mãe, realizar o sonho e também cumprir uma tradição, transformou o relacionamento dos dois. Ela passou a admirar Naif como marido, como pai, e ela passou a se ver como esposa e mãe. Afinal de contas, ela tinha realizado isso, né? Bom, essa é uma das questões que o livro traz, mas ele traz outras questões um pouco mais sociológicas, se a gente for pensar assim. E uma delas é a questão da colonização dentro do contexto religioso. Então, os colonizadores chegam e impõem uma religião para aquelas pessoas que ali estão, que já acreditavam em uma coisa anteriormente, que era uma coisa tradicional, uma coisa nativa, e eles passam então a obrigar essas pessoas a se converterem ao catolicismo. Muitos deles só se convertiam em troca dos benefícios. Aquele que se convertia, ele tinha mais oportunidade de arranjar um emprego que aquele que não se convertia. E é o exemplo de Naif. Naif era também um Igbo, também de Ibuza. A família dele era de Ibuza e as tradições dele eram Igbos. E os Igbos, eles eram poligâmicos, né? Eles podiam ter várias esposas. E por isso Naif também poderia ter várias esposas, porque ele também era Igbo. Mas a religião, o catolicismo, não permitia. Então, quando os seus patrões foram embora, a primeira ideia que ele teve foi de arranjar uma outra esposa. Ele diz o seguinte: Naif só foi um bom cristão enquanto a sua sobrevivência com o Dr. Mears dependia disso. Então a relação que ele tinha com a religião era de mera dependência. Eu estou aqui nessa posição de católico porque eu preciso de um emprego. E se eu não for católico, eu não tenho emprego. Isso fica bem marcado, assim. Eu acho muito interessante a gente pensar nisso, em como a figura do colonizador, né, ela interfere dentro da tradição, né, dos nativos. Bom, e dentro ainda desse contexto da colonização é a questão da guerra. Os nigerianos, eles foram simplesmente sequestrados para lutar em uma guerra que eles não tinham provocado e que muitos deles sequer tinham conhecimento. A guerra para eles era como uma coisa muito distante, e a gente percebe isso no livro. A guerra está acontecendo, mas ela não está ali. Os problemas que estão assolando Noegô e a sua família, eles são mais importantes do que a guerra que está lá fora. Claro que a guerra se torna algo muito importante quando o marido dela vai para lá. E aí o medo de perder o marido na guerra, ele se torna algo realmente pesar, né, nesse ponto. E uma das coisas que os britânicos fizeram foram levar eles. Eu acho interessante a forma como a Butch coloca isso aqui num pensamento. Ela diz assim: não há nada que a gente possa fazer. Nós pertencemos aos britânicos, assim como pertencemos a Deus. E como Deus, eles podem se apropriar de qualquer um de nós
quando tiverem vontade. Naquele tempo as coisas funcionavam assim. Os nigerianos não tinham vontade própria. Então a figura do colonizador, mais uma vez, se impondo à figura do colonizado, e impondo seus limites, seus desejos, suas vontades, né, sobre um outro ser humano, tratando ele como intelectualmente inferior. É triste a gente perceber que, através de uma leitura como essa, que muita coisa ruim aconteceu, né, quando a gente pensa na colonização. E aí a gente entra então na figura da mãe solteira, né, que é obrigada a criar os filhos, e o que se espera de uma mãe solteira. Primeiro, espera-se que os filhos sejam bem educados e que não causem nenhum problema. E se os filhos por acaso causarem algum problema, isso é responsabilidade da mãe. Se os filhos causarem, se forem bem-sucedidos ou fizerem coisas boas, isso é mérito do pai. Então a mãe nunca tinha mérito pela criação dos filhos. Ela era simplesmente a responsável pela educação. Se ele fosse mal, a culpa era dela. Caso fosse bom, aí era tudo do pai, né? E isso é bem expresso aqui, quando diz o seguinte: aos poucos Nuego começava a entender a situação. Podia imaginar que a fúria do marido se relacionava aos filhos deles. Estava ficando farta daquele comportamento de 2 pesos, 2 medidas. Quando as crianças se comportavam, pertenciam ao pai. Quando não, eram da mãe. E isso acontece várias vezes no livro. Nós temos exemplos aqui de momentos em que os filhos fazem coisas maravilhosas, porque a mãe esteve lá apoiando, mas quem recebe todo o mérito é o pai. Mas a posição da Nuego nesse momento, ela não é de criticar ou de invejar aquilo que os pais estão fazendo. Ela aceita a sua posição, ela é submissa àquilo por conta de uma tradição que ela vive. Mas eu acho que a ideia da Buchi Mecheta de trazer isso para dentro do livro é justamente fazer a gente pensar que muitas vezes o pensamento da mulher já é um pensamento de submissão. E isso, por muitas vezes, se torna a destruição da própria mulher, né, como uma figura independente. Caso ela não perceba que ela pode fazer, ela vai ser simplesmente subjugada pelo marido. E o último ponto aqui, que eu acho que foi o ponto assim, que me deixou pensando no livro por vários dias, é a questão da valorização da mãe. Né? Como o próprio nome do livro diz, os filhos eles valorizam a mãe enquanto são pequenos. Depois que crescem, aí os filhos esquecem totalmente a mãe. E isso se reflete muito bem aqui. Eu acho que foi uma das poucas obras assim em que eu parei para pensar se eu realmente estava dando devido valor aos meus pais, né? A minha mãe em específico, porque o sonho de Nuego era ser mãe, e quando ela realizou esse sonho, para ela foi tudo. E infelizmente no momento que ela mais precisava dos filhos, os filhos simplesmente viraram as costas e ela ficou sozinha ali, né? Não vou contar em que situação ela fica sozinha, porque aí vai ser, vou estragar a leitura de vocês. Mas é um dos pontos chaves, né, que a Buchi Mecheta traz nesse título irônico de As Alegrias da Maternidade. Bom, pessoal, essa foi a minha análise do livro, né? Foi uma análise bem sucinta. Se eu fosse fazer uma análise mais longa, eu acho que a gente passaria aqui mais 23 minutos. Mas eu acho que foi o suficiente para trazer um pouco do que é esse livro, do que é essa autora, e dizer que vale muito a pena você ler este livro aqui, As Alegrias da Maternidade. Então é isso. Agradeço muitíssimo por você que assistiu até agora. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, dê o seu joinha, se inscreva no nosso canal, compartilhe e comente. Não deixe de comentar aquilo que você gostou, aquilo que você
percebeu no livro, aquilo que você sentiu vontade ou que te fez sentir vontade de ler o livro. Muito obrigado e até o próximo.